Meus amigos, como diria o outro, mais do que ser honesto, tem que parecer honesto. Pode soar como bobagem, mas as coisas são como são. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você a só assistir o vídeo, já tá bom demais. A gente vai chegar aos 400 mil inscritos sem ficar mendigando inscrito aqui. Então, quem tiver afim, faz. Quem não tiver, um abraço, só em ver o vídeo já tá bom demais. Se quiser deixar aquele like, beleza? Se não quiser também, posso fazer nada, né? Não dá para eu ir apertar a sua mão. E é de graça e não custa nada. Assim como é de graça o nosso querido SofaScore, o parceiro mais antigo deste canal e desse jornalista que vos fala. É uma relação, olha, maior que muito namoro já que eu tive na minha vida, viu? Estou casado há 18 anos. Acho que depois disso, o meu maior relacionamento deve ser com o SofaScore mesmo. Que é 100% de graça, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, o QR Code. Você aponta o celular para cá, cai direto na lojinha, baixa o SofaScore sem pagar nada. O aplicativo ao vivo mais rápido do mundo. Não tem nenhum aplicativo de placar ao vivo mais rápido e eficiente que o SofaScore, que tem estatística, tempo real, mapa de ação, agenda, tabela, comparação. Você tem na palma da sua mão umas ferramentas muito legais para olhar para o futebol de outra maneira. Enquanto eu vou deixar aí a parada, e lá embaixo vai ter o link também, vamos falar de Gabigol. O Gabigol é um assunto que eu já deveria ter trazido aqui no canal, e aí não tem a ver, assim, não é só sobre o Gabigol, não é só sobre os 2 anos de suspensão que ele pegou na Justiça Desportiva Antidopagem. É sobre protocolo, procedimento, proteção ao esporte, e a base do jogo e de qualquer competição, de qualquer esporte, é a fé das pessoas, é a crença nas pessoas de que aquilo ali é limpo, de que tudo que a gente está vendo ali é uma competição sem interferência. Está todo mundo em pé de igualdade no sentido competitivo, não necessariamente financeiro e estrutural, mas está todo mundo limpo para competir e mostrar quem é o melhor, sem doping, sem manipulação, sem nenhum subterfúgio que polua aquela disputa, que deveria partir do zero. Essa é a essência de qualquer esporte. E o respeito às regras. Quando você não tem o respeito às regras e quando você tem uma suspeita de que aquilo ali está manchado, a fé no jogo ela se abala. E se ela se perder, o jogo perde o sentido de existir. Eu já falei sobre isso aqui, mais ou menos nesses termos, quando a gente teve todas aquelas denúncias de manipulação de resultado, envolvendo casa de aposta e tal, envolvendo jogadores que usavam, né, as casas de aposta como ferramentas para conseguir benefício. Os sites não tinham culpa. Você tem culpa de manipular o jogo. E, ao mesmo tempo, você também está manipulando os sites de aposta, né? Porque quando você usa um jogo e faz as odds em cima da partida, é baseado no que o jogo está dizendo, no que a campanha das equipes está falando. Então, você projeta ali algo baseado na competitividade. Quando você manipula isso, você está enganando o público, enganando os seus companheiros, enganando a torcida, enganando os dirigentes e enganando os sites de aposta também. Então, a fé no jogo, a fé nas regras, a fé na limpeza dos atletas é base do esporte. Se a gente parar de acreditar que aquilo tudo que a gente está vendo é uma competição de fato para ver quem são os melhores e que esses melhores estão tentando atalho, a coisa perde a função. Por isso você tem os protocolos muito rígidos antidopagem. Se tem algo que é muito duro, é o código antidopagem, seja o código brasileiro, seja o código internacional, enfim. O Gabigol, ele foi punido pelo Código Brasileiro Antidopagem, por um exame feito em abril de 2023, antes da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Esses exames, eles são cada vez mais recorrentes e feitos de surpresa. Então, e o jogador ou o atleta, eu, por exemplo, conheço um caso de um nadador, eu conheço o nadador, ele é um dos caras mais testados do Brasil de exame.
E esse cara, ele às vezes está em qualquer lugar de São Paulo e tudo, e se ele receber a ligação do pessoal do controle antidopagem, ele tem que ir e fazer, na hora. Ele tem um prazo para chegar lá. E ele cumpre esses prazos. É assim que a banda toca, para você tentar ter uma lisura cada vez maior no esporte. Esse é o preço a se pagar, e o esporte ele gera cada vez mais dinheiro, ele movimenta cada vez mais patrocínio, cada vez mais interesse. E para justificar isso, de novo, você tem que crer que tudo ali está limpo. E os atletas, principalmente os atletas olímpicos, conhecem muito bem esses procedimentos. E o futebol também. Os caras chegaram lá no Ninho do Urubu e fizeram no CT do Flamengo a testagem em todo mundo. O Gabriel, segundo o processo, ele dificultou o protocolo e acabou sendo denunciado por isso mais de 7 meses depois. O processo teve 7 testemunhas, o processo teve dois encontros, teve um presencial, 2 encontros virtuais, com a presença do Gabriel se defendendo, com o uso de imagens do CT para corroborar com a tese do Gabriel. As testemunhas estavam lá e tudo, e no final das contas o exame deu negativo, isso é bom que se diga. O Gabriel não está sendo punido por doping, ele está sendo punido pelo artigo 122, que fala sobre fraude e tentativa de fraude. Inclusive, não há lugar melhor para você entender o assunto do que o Lei em Campo, que é do Andrei Campos, que além de jornalista é advogado. E o Andrei faz um relato lá muito preciso de tudo o que aconteceu com o Gabriel e do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Isso é muito importante que a gente entenda aqui. Qualquer parte do processo. Ah, não é só a coleta, é o processo. Se qualquer parte do processo for fraudado ou tiver uma tentativa de fraude, o cara vai ser enquadrado. E foi o que aconteceu com o Gabriel. Ser enquadrado não quer dizer ser condenado. Depois houve o julgamento e o Gabriel foi condenado. Condenado a uma pena que poderia ser de 4 anos. E foi de 2. Como o julgamento demorou a acontecer, o Gabriel não teve nenhuma participação nisso, ele não tem culpa e tudo, o que diz o código também é que a punição começa a ser cumprida a partir do dia da coleta. Então, teoricamente, ele já está cumprindo a punição, que já foi publicada em acórdão, então ela está valendo. Ele cumpre desde abril de 23, então ele está basicamente 1 ano já cumprindo, mesmo que ele tenha jogado, e enfim. O Gabriel está inscrito na Libertadores 2024. O Flamengo está confiante de que vai primeiro conseguir um efeito suspensivo. É difícil? É difícil. É rápido? Não é rápido. É um processo demorado. Mas o Flamengo está confiante, o Gabriel também. E as partes também estão confiantes de que eles vão conseguir a reversão disso na última instância, que é o CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que valeria ao último lugar dentro da esfera esportiva onde o Gabriel poderia recorrer. E aí o que pode acontecer lá? Reverter, ele ficar livre ou aumentarem a pena. Isso é um risco, pode acontecer. E ao invés de ele pegar 2, ele pegar 4 anos, que é a pena máxima prevista no artigo. É um risco, mas eu, no lugar do Gabriel, correria o risco, obviamente. E aí, o Andrei conversou com vários e vários especialistas na área, apesar do próprio Andrei ser um cara muito conhecedor da lei esportiva e da lei antidopagem. E aí, por exemplo, ele põe aqui, né? É possível buscar o caso para uma nova análise do mérito da questão. Em caso de novos revés na corte, ainda é possível discutir o caso na justiça suíça, mas apenas se houver alguma questão processual a ser discutida. Ou seja, o que o Gabriel pode fazer é rever o mérito agora, ou seja, o objeto em questão é: eu fraudei ou não fraudei, ou tentei fraudar o controle. Isso ele pode rediscutir. Se por acaso ele for punido de novo lá, ou não conseguirem rever a pena lá no CAIS, ele pode de novo recorrer lá na Suíça, mas aí recorrer sobre um eventual erro processual, sobre questões se faltou prova, enfim, se você tem algum erro dentro do processo, não mais o mérito. E aí a coisa fica, obviamente, muito mais difícil. Quais os riscos de julgamento de recurso no CAIS? Os riscos são os mesmos para qualquer caso em análise no CAIS, a depender do entendimento arbitral. O jogador pode ser absolvido ou ter sua pena majorada.
Em caso de recursos ao CAIS, é devolvida toda a matéria recorrida, não sendo necessário o afastamento específico das razões que levaram à decisão do tribunal daqui. O CAIS pode alterar ou manter a decisão exarada pelo TJD-AD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Por que essa pena de 2 anos aplicada? As questões envolvendo o doping são extremamente sérias porque lidam com tentativas de alterar a imprevisibilidade do resultado e a paridade das armas, que é aquilo que eu falava há pouco, o que é uma ameaça ao esporte, à fé pública que a gente tem no jogo. É por isso que, em geral, as penas por doping são pesadas. E aí a gente não está discutindo aqui, de novo, se eu acho isso justo ou injusto, se eu acho isso legal ou se eu não acho isso legal. É o que está na regra. E aí, para a gente discutir, a gente precisaria mudar a regra. O que está na regra é isso. Eu acho exagerado? Eu acho exagerado. Mas o que eu acho não importa. A gente já viu muito atleta punido por doping sem ter se dopado de maneira intencional. A gente já viu atleta dopado por medicamento de queda de cabelo, atleta que usou doping, que acabou sendo acusado e punido por doping por usar remédio antigripal, por usar outros comprimidos que têm princípios ativos que o cara às vezes nem sabe. Hoje talvez saibam, mas há 10, 15, 20 anos, muita gente não sabia. E alguns princípios ali, eles geravam ou poderiam gerar benefícios. E na dúvida, é melhor proibir. E na dúvida, se o cara fez intencional ou não fez intencional, a Justiça Desportiva Antidopagem entende que na dúvida é melhor punir. A gente acha isso justo, isso é legal, é pesado, é desproporcional? Pode ser, eu acho que vale discutir. Eu acho que no caso do Gabriel, pelo que está posto, né? Ele atrapalhou, mas ele fez o exame, o cara que acompanhou disse que viu ele fazer, ele entregou o pote descoberto, como falou o Vene Casagrande na apuração dele, mas no final o exame deu negativo. Eu acho que tem elementos aí para você atenuar, absorver, tem que ver, porque ele já pegou a pena mínima dentro do artigo, né? O que se conseguiria? Um efeito suspensivo para ele ficar jogando? É difícil, mas o que a gente precisa entender, e aí não dá para ter clubismo, não dá para ter fã, não dá para dizer, eu gosto ou não gosto do jogador, isso não pode entrar na análise. Eu gosto do Gabigol ou não gosto do Gabigol, eu sou Flamengo ou não sou Flamengo, isso não é discutido, isso não está em pauta. O que está em pauta é por que o controle antidopagem é tão duro. E ele é tão duro porque ele precisa ser. Porque, de novo, não é só ser honesto, tem que parecer honesto. E aí os protocolos eles são muito rígidos, eles precisam ser cumpridos para que o resultado, positivo ou negativo, seja tratado como algo de fato, tá justo. E aí, de novo, eu me dopei sem querer, porque eu usei uma pomada, eu usei uma parada que, eu nem sabia, era para outro tratamento. Cara, aí os atletas de alto rendimento, os clubes têm acompanhamento de médico, enfim, endócrino, nutrólogo e o diabo 4, para entender até onde pode ir, até onde não pode ir. Para entender isso aqui pode, isso aqui não pode. E, inclusive, quando vão correr riscos, eles entendem e avisam antes, pedem autorização do uso de tal coisa. Se tem um tratamento específico do jogador X, tem que cumprir. Quando você descumpre, mesmo que no final eu não tenha feito nada e esteja limpo, o descumprimento põe em dúvida. E a dúvida, na cabeça da Justiça Desportiva Antidopagem, a dúvida ela é condenatória. E isso aqui é que pega na história, entendeu? É triste, é muito triste. A gente está falando de um top 3 ídolo da história do Flamengo. Um cara que até um dia desse era titular, capitão e camisa 10 do clube. E de 2023 para cá, ele acumulou algumas questões, teve discussão com o Marcos Braz, teve algumas rusgas com a torcida, teve tecnicamente uma má fase, jogou machucado, perdeu o lugar no time titular, teve a polêmica da festa de aniversário com o torcedor naquele momento que o time estava muito mal, não engoliu. Então, assim, é um acúmulo que vai arranhando uma história que é fantástica, assim, que é maravilhosa, assim, é uma das grandes histórias, é uma das grandes relações clube-jogador no futebol brasileiro no século XXI, isso não tenho dúvida nenhuma. E o que foi feito, foi feito. O que o Gabriel produziu, ele produziu, está posto, não tem o que mexer. Mas é muito triste que essa relação tenha vivido do ano passado para cá tantas turbulências e que agora, um ano depois, você tem o Gabriel com o risco de ficar 2 anos sem trabalhar, 1 ano na prática, né? Sem trabalhar, o que impacta várias coisas, né? Impacta a forma física, impacta a valorização dele no mercado, impacta ritmo de jogo, impacta contrato de patrocínio, várias questões. Então, assim, eu acho que o Gabriel está muito confiante
na reversão da pena. O Flamengo está muito confiante. Eu acho que tem, de forma leiga, né, falando pelo que está posto publicamente, tem elementos para talvez ele conseguir, mas é difícil, assim, é difícil e demorado. Esse é o ponto. Ainda mais, é bom lembrar, num ano olímpico, né, em que os olhares do mundo para o controle antidopagem ficam ainda mais aguçados. E, de novo, tudo acaba terminando lá, no Tribunal Arbitral do Esporte, ou na corte, né, no CAIS. Então é difícil saber, não dá nem para projetar um prazo. Deve ter uma fila gigantesca. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mas que é triste, assim, para qualquer profissional ficar afastado das suas funções por uma questão em que eu acho que genuinamente ele entende que não fez nada. Mas, de novo, assim, o processo ele é tão importante quanto o exame e tão importante quanto o resultado. E quando esse processo ele é de alguma forma poluído, intencionalmente ou não é essa a questão, tudo que vem depois fica sob suspeição. O que eu acho que é muito importante, e Monique Danello falou isso na TNT, que deve ser levado em consideração, se entenderam que o processo estava poluído, por que aceitaram o exame, né? Todo mundo que estava ali e que presenciou, os agentes que estavam lá, presenciaram e entenderam que o Gabriel atrapalhou, ou tentou atrapalhar, ou dificultou o protocolo. Se eles entenderam isso, por que validar o exame? Esse é o ponto, né? E aí depois o procurador da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu a denúncia, teve o julgamento e teve a condenação.